Como é que o senhor vê aí esse voo aí do PSB e do Eduardo Campos saindo da aliança e lançando a candidatura? Então o Brasil saiu de um regime militar e as correntes que estavam agregadas àquela experiência, elas foram também declinando. Então, o que ficou foi essa grande aliança, que no primeiro momento levou Tancredo à presidência, depois ela se dividiu numa disputa entre o presidente Fernando Henrique e Lula, e essa ala que elegeu Lula agora produz uma candidatura que é a do Eduardo Campos, que agora busca uma aliança com a Marina. Eu acho que é parte do processo histórico, acho que tem toda a legitimidade, embora, naturalmente, nós do PCdoB vamos apoiar a candidatura da presidente Dilma, mas não vemos com hostilidade a candidatura ou a possível candidatura de Eduardo Campos, porque também ainda há tempo e eu não dou como uma coisa absolutamente definitiva. Tenho por ele, pessoalmente, até um grande apreço e uma amizade muito grande. E há, na avaliação do senhor, alguma possibilidade do PCdoB rever esse apoio à presidente Dilma, dependendo da forma como o PT, como um aliado, retribuiu o apoio do PCdoB? Não creio. Acho que o PCdoB tomou já uma decisão do apoio à presidente Dilma, embora vá respeitar a candidatura possível do governador de Pernambuco. Ministro, considerando o que aconteceu na Copa das Confederações, não há aí uma preocupação real por parte do governo de que novos protestos possam acontecer justamente na boca da Copa do Mundo, no momento dos jogos, com tantos estrangeiros aqui no Brasil? Eu creio que quando as seleções classificadas para a Copa começarem a chegar ao Brasil, quando os 600 mil turistas começarem a chegar às 12 cidades sede, eu creio que nós vamos viver um clima de confraternização e não de protesto. Eu vi quando a seleção da Bélgica obteve a classificação em Bruxelas para a Copa do Mundo do Brasil, e os jogadores e a torcida confraternizaram cantando, ou pelo menos tentando cantar, a aquarela do Brasil. Esse vai ser o clima da Copa. Eu vi em Londres também, houve muitas críticas, restrições, por razões diversas, às Olimpíadas em Londres. Mas quando elas aconteceram, eu estava lá, até os guardas de Sua Majestade foram tomados de uma simpatia desconhecida, por causa do evento, porque os ingleses eram os anfitriões das Olimpíadas de Londres. E todos eles se voltaram para tratar bem e para fazer o melhor evento possível, que eu acho que é o que vai acontecer também com a Copa do Mundo no Brasil. O que é que nós fizemos aqui? A primeira visita que eu fiz quando assumi o Ministério foi ao Tribunal de Contas da União. Uma reunião com o presidente do tribunal, o ministro Valmir Campelo, que é o ministro responsável pelo acompanhamento dessas obras da Copa, dizendo o seguinte: o Ministério tem toda a disposição de oferecer o apoio à fiscalização dos recursos na execução das obras da Copa. Por quê? Porque eu acho que a Copa do Mundo deve ser uma referência de excelência na engenharia, como está sendo, na sustentabilidade também. Nós estamos construindo um modelo de aproveitamento de energia alternativa, de energia solar, de reciclagem da água, por exemplo, de resíduos. Isso tudo os nossos estádios estão sendo exemplares. Tem um custo, mas estão sendo exemplares. Em engenharia civil, a própria FIFA reconhece que nós estamos construindo os estádios com o que existe de mais avançado na engenharia mundial. Mas nós também queremos que a Copa seja uma referência de controle e de fiscalização dos gastos públicos. São relações de cooperação, de respeito. Ele reconhece o esforço que nós fazemos aqui para organizar a Copa do Mundo. Eu reconheço a dedicação, o esforço dele. Trabalhamos juntos durante um momento muito difícil, que foi a Copa das Confederações, com grandes manifestações.
e que exigiram de todos nós, dele e de mim, um esforço grande para realizar aquele evento e chegar à final, como chegamos, numa grande festa no Maracanã, no Rio de Janeiro, entre a seleção brasileira e a seleção da Espanha. Então, é uma atividade de cooperação e de muito respeito entre nós. Ministro, a grande preocupação que se tem em relação à aplicação dos recursos públicos é de que eles sejam empregados aí em obras de interesse público. Como que o governo está fiscalizando esse tipo de investimento? Imagem, nós não queremos uma imagem edulcorada, falsa. Não, nós queremos uma imagem verdadeira do Brasil. Um país de grandes realizações, um país que vai se tornando economicamente forte, que fabrica aviões e computadores, que tem a mais competitiva e a melhor agricultura do planeta, que tem o maior patrimônio ecológico do planeta, que preservou suas florestas, seus rios, suas populações indígenas. O Brasil é isso. E ao mesmo tempo também com grandes desigualdades que nós procuramos enfrentar. É claro que nós temos o problema da violência, mas qual país que já não enfrentou alguma vez um problema de violência? O massacre dos atletas israelenses dentro da Vila Olímpica de Munique, nas Olimpíadas de 1972. Aqueles atletas foram mortos dentro da Vila Olímpica, quando já estavam sob a proteção do Estado alemão. O atentado nas Olimpíadas dos Estados Unidos, a bomba com vítimas, ou seja, os atentados aos metrôs de Londres, aos trens da Itália, de Paris. Todo país convive com algum tipo de risco e de ameaça. O Brasil também convive, mas nós vamos reunir todos os cuidados para reduzir para a população, para os turistas, para as delegações, qualquer exposição ao risco de violência. A Copa, na verdade, ele é um evento privado. A Copa do Mundo tem empréstimos para alguns dos estádios, porque nem todos. O de Brasília, por exemplo, não tem empréstimo do governo federal, do BNDES. Outros têm. O do Paraná pediu menos da metade daquilo que foi disponibilizado. O do Rio Grande do Sul, um pouco mais da metade. O que o governo está investindo é exatamente em obras de mobilidade urbana. Essas obras seriam feitas independentemente do país ter Copa do Mundo ou não ter Copa do Mundo. O metrô de Fortaleza, o VLT de Cuiabá, as alças de acesso ou a ligação da Jacupêssego com a Radial Leste de São Paulo, essas obras seriam feitas porque são obras para a população dessas cidades. Elas estão sendo antecipadas por causa da Copa. As manifestações não tiveram relação com a Copa. Elas começaram em São Paulo, onde não havia Copa das Confederações. As manifestações se voltavam principalmente para protestar contra serviços públicos como saúde, educação, transporte, começou com transporte, segurança pública. A Copa entrou ali como um assunto secundário. O que as pessoas queriam e querem até hoje é que esses serviços tenham um padrão daquilo que está sendo feito na preparação da Copa. E, de fato, nós queremos que o Brasil faça uma Copa do Mundo de acordo com a melhor expectativa do Brasil e do mundo. Ministro, o senhor teve com a presidente Dilma Rousseff, que conversou com o senhor sobre a sua decisão de se lançar para candidato ao governo de São Paulo e conseguiu aí convencer o senhor a permanecer no governo. Quais foram os argumentos que ela apresentou que conseguiram de fato convencer o senhor a ficar? Nós estamos há poucos meses da Copa do Mundo. Todo o trabalho de preparação nos últimos 2 anos foi conduzido pelo Ministério do Esporte. Eu estive à frente desse trabalho. Reciclar e substituir equipes para retomar dentro de um prazo tão exíguo não era uma coisa fácil. A presidenta fez um apelo, um pedido, que eu achei justo, correto, que eu poderia, naturalmente, atender,
dependia de uma atitude minha e, embora tenha uma preocupação com o mandato, que eu sou deputado federal e agora não vou mais poder disputar a eleição para deputado, eu acho que era da minha responsabilidade também ajudar a resolver essa situação, que só poderia ser resolvida com a minha permanência à frente do Ministério. E a presidente pediu e eu digo, não, tudo bem, eu não disputo a eleição, nem para governador, nem para deputado, e fico no Ministério, pelo menos até a Copa eu tenho esse compromisso. Há algum compromisso de um ministério num novo mandato? Não, nem eu pedi, nem a presidente falou nisso, achei que não era o caso, ela não tem essa obrigação e eu nem tenho também essa pretensão. As obras, claro que nós vamos entregar. Essas obras estão sendo realizadas pelas melhores construtoras, não é do Brasil, é do mundo. São empresas com experiência internacional, que fizeram obras muito mais complexas do que estádios, e do que viadutos, e do que metrô. Essas empresas são responsáveis por essas obras. Nós já entregamos 6 estádios dentro do prazo para a Copa das Confederações. Temos mais 6 para entregar até dezembro. Se um ou outro sofrer algum atraso, não comprometerá a realização do evento. É o que nós temos como desafio. Educação, por exemplo, que hoje nós temos estatisticamente muitos avanços. Nós quase que completamos a universalização do ensino fundamental. Nós chegamos a ampliar muito o ensino universitário, mas é evidente que a qualidade ainda não corresponde à quantidade. Nós ainda temos dificuldade na aprendizagem das nossas crianças, elas chegam muitas vezes sem saber bem aquilo que deveriam saber em determinado nível de aprendizagem, e as pessoas cobram isso e cobram com razão. E é um desafio do Estado, é um desafio da sociedade elevar a qualidade do ensino, do serviço de saúde, do serviço de transporte. E o que nós fazemos na Copa serve como parâmetro, por quê? Porque indica que nós temos essa capacidade. Se nós temos capacidade de fazer para uma coisa, devemos procurar a mesma capacidade de fazer também para outras. Os partidos têm essa natureza e essa vocação. São partidos, ou seja, cuidam dos seus interesses, porque são interesses partidários. E nós procuramos preservar os nossos interesses, às vezes debatemos, discutimos com o PT, tentamos um maior protagonismo. Eu tentei ser candidato a prefeito de São Paulo em 2008, também não consegui. Agora houve essa nova tentativa de um lançamento a uma candidatura ao governo de São Paulo, que é justa, é legítima, é o estado que eu represento, que eu conheço profundamente, a história, a geografia, as carências, as potencialidades, os desafios. Seria um grande momento para mim poder disputar a eleição para o governo de São Paulo, e nós abrimos mão, né? E às vezes, se nós que somos aliados abrimos mão, a nossa expectativa é que em outros momentos também o outro aliado possa abrir mão também, no caso o PT. É uma expectativa. Ministro, se o senhor me permite voltar um pouquinho ao caso de São Paulo, eu sei que o senhor falou aí nessa questão da expectativa, mas o senhor está abrindo mão de concorrer, criando um quadro muito favorável ao ministro Alexandre Padilha, que vai ser candidato pelo PT, e ainda assim o PT está buscando um vice fora do PCdoB, um empresário que eles querem um perfil específico e não estão cogitando nem sequer alocar o PCdoB, por exemplo, numa vaga para o Senado. Eles querem dar essa vaga ao PT. O senhor não acha que está faltando em São Paulo um comprometimento maior do PT com o PCdoB como aliado? Mas no PCdoB de São Paulo não houve decisão ainda em relação à candidatura ao governo do Estado. Nós temos um grande apreço pelo ministro Padilha, mas há também uma relação muito boa com outros setores que apoiam a presidente Dilma, como é o caso do Paulo Scaff, que é candidato do PMDB, que apoia também Dilma,
e o próprio Gilberto Kassab, que também é pré-candidato a governador e que apoia também a presidente Dilma. E o PCdoB de São Paulo mantém boas relações com essas 3 candidaturas, sem uma definição já adotada.